Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva e esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça o Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 21 de setembro de 2023, uma quinta-feira pós-super quarta, e agora vamos para as notícias, começar falando pela ressaca pós-super quarta, taxa de juros anunciada mundo afora. O Banco Central Americano, Fed, o Federal Reserve, ontem anunciou a manutenção da sua taxa de juros e a expectativa ainda da briga contra a inflação, com a possibilidade de aumento de 0,25 pips daqui até o final do ano, que deixou os mercados um pouco desanimados e chateados. Com relação à Europa, fechou em queda e a Ásia ontem também fechou em queda. A gente tem um cenário muito complicado com relação a essa informação da taxa de juros. Também teve os juros aqui no Brasil, que se manteve no mesmo patamar anterior, em 12,75%, e hoje nós temos a agenda cheia. E agora vamos correr lá para o calendário econômico para falar da agenda de hoje, tá? O que vai acontecer no decorrer do dia de hoje? Às 8h30, logo mais, vai sair a carta aberta do BOE com relação à sua inflação. Às 9h30, pedido inicial de seguro-desemprego nos Estados Unidos, tá? Também tem às 11 horas, venda de casas usadas, então amanhã vai ser recheada de notícia, o calendário econômico tá cheio, isso movimenta os mercados, vão ficar atentos, e nesse momento eu sempre falo para vocês que às 9 horas da manhã abre o mercado futuro aqui no Brasil, às 10 horas abre o mercado à vista aqui no Brasil, e eu prefiro operar depois das 10 quando abre o mercado à vista, porque daí já deu movimento no mercado, já consigo ler o que está acontecendo com o mercado e entender qual é o comportamento, e também a tendência costuma virar às 10 horas, e nesse momento já aconteceu, então eu fico pronto para operar. Eu prefiro operar depois das 10 horas, e às 10h30 abre a NYSE, mercado americano. Agora vamos dar uma olhada nas principais bolsas e indicadores mundo afora, começar falando pela Ásia, que fechou inteira em queda, tá? E a Europa também está inteira em queda, com o fechamento dos Estados Unidos em queda também. Então a gente tem um mercado muito em queda com relação à informação da taxa de juros anunciada ontem pelo Fed, o Federal Reserve, o Banco Central Americano. E agora vamos para os principais indicadores, começar falando do DWZ, a nossa bolsa dolarizada, que fechou numa leve alta de 0,78%, barril Brent de petróleo cotado a 91,55, numa leve queda de 0,62%, minério de ferro numa queda de 1,30% a 120,95%, DXY, que é o índice do dólar, numa leve alta de 0,13% a 105,11%, VIX, que é o índice da volatilidade do SP500, o índice do medo numa alta de 5,16% a 15,91%, e as bitcoins cotadas a 26.767 dólares numa queda de 1,39%. E agora eu vou falar para vocês, se você está me vendo pelo Instagram, eu vou desejar bom dia, vou desejar lucro para vocês. Se você quiser ver a análise do gráfico, tanto do índice quanto do dólar, para se preparar para o Day Trade de hoje, você vai ter que correr para o YouTube, porque aqui encerrou agora no Instagram, então vamos para o YouTube, vamos falar agora dos gráficos, pessoal. Vamos lá para o que dá dinheiro do bolso, comida na mesa, vamos falar do que nós operamos todo dia, índice futuro e dólar futuro, e sempre nesse momento eu lembro para vocês que esta é uma análise de ativos, não é uma indicação nem de compra nem de venda, é só para você se preparar para o mercado. Vamos correr aqui, começar falando pelo índice e Day Trade. Olha o tempo gráfico de 60 minutos, como eu sempre falo, tempo gráfico de 60 minutos, tá? Vamos aqui olhar o que está acontecendo no índice, e o índice ontem fez um movimento muito interessante, já vou deixar aqui bem claro para vocês. Deixa eu aproximar um pouco mais o gráfico, que ele está um pouco distante, estava pegando a ferramenta triângulo, mas agora está um pouco mais próximo, fica mais fácil de fazer a leitura. E ontem a gente viu um movimento do mercado muito maluco. Por quê? A gente começou vendo um movimento de alta, rompendo a média móvel de 20 períodos aritmética. Lá por volta das 11h55, se eu não estou enganado, deu um padrão legal de compra. Como eu já tinha operado no dólar e já tinha feito lucro, eu não peguei esse padrão, lembrando que uma vez que eu bato a meta eu não opero mais, mas fez um padrão bonito. Depois o mercado continuou subindo até essa parte superior, até essa linha aqui de resistência, e bateu na linha de resistência, o mercado voltou a cair e fechou perto da média móvel de 20 aritmética, sugerindo que realmente a gente não está tendo força para passar dessa linha de resistência. O IFR se mantém abaixo da linha dos 50%, sugerindo que nesse momento a gente pode ter um dia de venda, só que a gente está muito próximo da média móvel de 200 períodos aritmética dos 60 minutos, que é bem poderosa, tá? Vamos dar uma olhada na distância até o fechamento de ontem, a gente está a 616 pontos, lembrando que a média de movimento do índice é em torno de 1.700 pontos, então aqui é um ponto de atenção. Vamos dar uma olhada no diário para ver se o diário tem alguma coisa um pouco mais emblemática, um pouco mais forte pra gente. Parece que tem, tá? Parece que tem sim. Vamos afastar o gráfico, lembrando que a gente tá naquele grande caixote desenhado que a gente vê o mercado quicando a todo momento. Vou puxar a ferramenta triângulo para cá e já vou evidenciar para vocês algo bem interessante aqui. Olha o que acontece nesse caixote, presta atenção no triângulo que eu tô movimentando aqui. Toque na parte superior, toque na parte inferior, toque na parte superior, toque na parte inferior, depois ele tentou vir a parte superior, não conseguiu
conseguiu, ficou bem aqui próximo, mas não conseguiu. Parte superior é a zona de resistência, parte inferior é a zona de suporte. O mercado veio, caiu, rompeu, fez esse candle aqui pós-feriado, bem fraco, sem liquidez, porque realmente era feriado americano, depois fez esse movimento de alta, bateu nessa parte superior, sugeriu uma queda, brigou aqui na média móvel de 20 aritmética, e ontem, por conta de todo o rebuliço com relação à notícia, o mercado deu esse movimento aqui, só que deixou esse mega pavio sugerindo que não teve força para continuar crescendo, entrou força vendedora, fazendo com que o volume financeiro superasse a média móvel de 20 períodos, e agora a gente tem uma região, um momento bem interessante aqui, tá? Vou mostrar para vocês. Nós temos o IFR levemente acima da linha dos 50%, sugerindo que é uma compra, tá? Só que a gente tem uma configuração do candle, e olha essa configuração do candle aqui, sugerindo pra gente nesse candle diário que é venda. Por quê? Ele tem mais de 50% do seu corpo formado, perdão, menos de 50% do seu corpo formado. Isso quer dizer que ele brigou para vir aqui na parte superior, não conseguiu e devolveu o movimento. E ele tem um volume financeiro acima da média de 20, ou seja, esse volume financeiro está me sugerindo nesse momento que é um volume de venda no índice, tá? E ele já está em consolidação há algum tempo. Aqui, muito provavelmente, a gente está numa zona ou de distribuição ou de acumulação. O que me parece, dado todo o contexto, é que é uma zona de distribuição, que é onde o pessoal está retirando seu dinheiro e não sai de uma vez para segurar o preço ali naqueles patamares e para manter o lucro com relação a esse movimento. Então a gente está dentro desse mega caixote aqui do índice, isso é bem interessante, é ponto de atenção para que a gente não perca não perca dinheiro aqui no movimento desse preço por conta de todo esse comportamento. Qual é a sugestão do índice de hoje, tá? Parece, dado o contexto e dado que ele não conseguiu romper essa parte superior da resistência, ele já tentou, acho que aqui pela primeira, segunda, terceira, quarta vez, esse aqui é um quarto toque, ele não conseguiu, parece que ele vai vir aqui buscar realmente a parte inferior, que é a zona de suporte desse caixote, tá? Normalmente está acontecendo isso, ele briga na parte inferior, briga na parte superior e fica mais ou menos nesse range. O interessante é que nós temos um range grande aqui, ó, nós temos um range desse caixotão aqui de 3.252 pontos, sugerindo que o mercado pode se mover de um modo muito bom. O problema é que nos 60 minutos nós temos aqui aquela média móvel de 200 períodos no meio do caminho que é chata e que segura o preço, tá? Vamos aqui aumentar aqui e mostrar para vocês. Segura o preço. Uma vez que segura o preço não vai, a gente fica atento. Então notem aqui, atenção àquela média móvel de 200 períodos dos 60 minutos no índice para não fazer besteira e não tomar loss do mercado. Agora vamos dar uma olhada no dólar, ver o que está acontecendo para que a gente consiga fazer um day trade de qualidade, começando pelos 60 minutos, o tempo gráfico dos day traders. Vamos olhar aqui o movimento do dólar no dia de ontem. O movimento do dólar foi bem direcional. Eu vou falar para vocês que foi direcional pós a informação da reunião do Federal Reserve, tá? Vou aproximar bem aqui e deixar bem próximo para vocês. Eu sei que não fica tão bom assim, deixa eu esticar o gráfico, porque tem um ponto de atenção aqui e eu já vou evidenciar para vocês. Ontem eu falei para vocês que a gente poderia ver um mercado de alta no dólar, tá? Que o dólar poderia vir aqui, ele bater nessa parte inferior, ele poderia brigar na parte superior, rompendo a zona de suporte, não resistindo o suporte e ficando acima. E eu já vou explicar o contexto geral para vocês quando eu abrir para o diário. Só que ontem ele abriu com esse gap de baixa, e nesse gap de baixa ele rompeu nesse primeiro candle da primeira hora a zona de suporte novamente, como ele fez no dia anterior, tá? Então notem, tá? Ele fez isso no dia 19, e no dia 20, dia 19, ele fez esse movimento aqui, rompeu aquele caixote, deu continuidade, só que depois ele fechou acima dentro dessa zona de suporte aqui, tá? E depois ele fez o mesmo movimento, ó, primeira hora rompeu de novo, deu um trade lindo aqui que eu fiz, consegui extrair o recurso, e depois da reunião do Federal Reserve, olha só, os mercados animaram e o dólar se valorizou, ficando aqui, fechando acima daquela região de suporte, sugerindo para mim que realmente a região foi defendida, tá? Entrou força compradora e os comprados defenderam a região. Vamos dar uma olhada no diário aqui, mas só para evidenciar e deixar isso bem mais claro, tá? Eu vou afastar o gráfico para mostrar para vocês aquele ponto que eu estava discutindo, que é exatamente o inverso do que está acontecendo no índice, tá? Deixa eu afastar bem aqui para conseguir mostrar para vocês. Nós estamos num caixote interessante aqui no dólar também, tá? Olha só como ele está fazendo o comportamento aqui, a zona de resistência, aqui a zona de suporte. Ele já está encaixotado aqui já há algum tempo, desde julho de 2023, ele está andando lateral nessa região, nem valoriza, nem desvaloriza, literalmente no compasso de espera. Só que olha aqui o comportamento do preço, como ele se dá aqui. Ele vem, briga na parte superior, igual o índice, briga na parte superior dessa zona, depois cai, briga na parte inferior, depois sobe, briga na parte superior, depois cai, briga na parte inferior. E olha essa briga aqui da parte inferior, eu vou aproximar o gráfico aqui para mostrar para vocês, para que vocês entendam o que eu estou falando, tá? Isso aqui é muito interessante, lembrando que a gente está olhando no tempo gráfico diário para ver esta briga muito mais, porque aqui o movimento é um pouco mais amplo, tá? Vamos até medir antes de vir aqui para a parte mais nano, a parte mais movimento curto, a distância das médias aqui entre as zonas, tá?
109 pontos. Lembrando que a média de movimento do dólar é de 55 pontos, então tem movimento de 2 dias aqui, se for bem direcional, para que a gente consiga operar, isso é interessante. Só que aí depois, ontem, quando fez esse movimento, quando terminou a reunião, o mercado fez essa porrada aqui de alta, tá? Esse movimento de alta, e olha só, esse ponto aqui é interessante. Vamos aproximar bem, e deixa eu pegar essa ferramenta triângulo e encolher ela, para a gente aproximar bem, para evidenciar bem para vocês aqui, ó. Olha só, notem como nessa região aqui, a gente teve fechamento acima da linha que marca a zona da média móvel de suporte, tá? E o preço sugeriu aqui, quando fechou acima dessa linha, que ele tem a chance de continuar subindo. Só que ele tem aqui uma coisa chata no meio do caminho. Ele tem a média móvel de 9 exponencial do diário e a média móvel de 20 aritmética do diário, que certamente segura um pouco o preço nesse comportamento de movimento, tá? E aí vamos afastar um pouco mais. O IFR veio aqui, ó, estressar lá para agosto de 2023, ele veio estressar na parte inferior aqui do gráfico, olha só, ele estressado nessa parte aqui, não estressou, foi em junho, ele estressou em junho, depois ele não pegou mais o estresse, tá? Ele ficou aqui quicando na região bem tranquila, sem pegar estresse, mostrando uma lateralização forte do mercado, e nesse momento ele está apontando para cima, apesar de não estar acima da linha de 50%, por isso no diário não sugere compra, mas voltando aos 60 minutos para finalizar, nos 60 minutos ele está acima da região de 50%, sugerindo sim compra, vamos aproximar bastante o gráfico. Então eu diria para vocês que dado esse comportamento do preço, visto que o mercado já venceu essa região aqui que eu falei para vocês, essa zona de suporte, o IFR está acima da linha de 50%, muito próximo ali da linha dos 70%, sugerindo de repente um estresse, a gente tem que ver o movimento da primeira hora, eu acho que vai ter uma lateralização, talvez um movimento leve de queda para depois uma alta, e a gente tem uma distância para a média móvel de 200 períodos, de 60 minutos, de uns 39 pontos, e lembrando que nos últimos 2, 3 dias o mercado está se movimentando ali 35 pontos, apesar da média geral do movimento do dólar ser 55 pontos, a gente pode sim ter hoje um dólar para cima e um índice para baixo, além de considerar a lateralização nos dois mercados pela ressaca do que está acontecendo no mercado mundo afora. Então, um ponto de atenção para a gente. O que eu vou dizer para vocês, como eu sempre digo todo final do dia, vou esperar vocês às 8 horas da noite no Morning Call direto ao ponto, não, perdão, pessoal, no Arriscando a Própria Pele, onde eu mostro meu day trade na conta real com dinheiro de verdade e ensinando vocês a fazer 5 de 1, e o que é 5 de 1 são fazer 5 dígitos dentro de um mesmo mês, e se você aprende a receita de bolo é só repetir que você consegue fazer isso nos próximos meses, e quando eu falo 5 dígitos são 10 mil reais ou mais dentro do mesmo mês. E como eu sempre digo, espero que vocês tenham lucro no dia de hoje, gain para todos, atenção, bom dia, e vamos lá que a gente pode extrair muito recurso financeiro do mercado, do mercado fazendo day trade, tá pessoal? Atenção e lucro no bolso para todos. Forte abraço, até as 8 horas da noite.